Olá, meus amigos, estamos no ano de 2017 e se você nasceu até 1985 deve guardar com certo saudosismo nomes como Jaspion, Changeman, Jiraiya, Metalder e mais uma infinidade de séries que tomaram a TV brasileira no finalzinho dos anos 80 até mais ou menos o começo dos anos 90. Mas antes dessa chamada Era de Ouro das séries Tokusatsu aqui no Brasil, outras produções encantaram gerações de pequenos telespectadores. E neste Trivia Box vamos comentar justamente sobre essas séries que foram transmitidas aqui no Brasil antes de Jaspion e companhia. Mas antes de prosseguir, peço que tão rápido quanto a transformação do Charivan... Detetive espacial Charivan transforma-se em 1/1000 de segundo através do raio solar. Não tão rápido assim, você dê seu like e também se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar nessa missão. Pronto? Então vamos às séries Tokusatsu antes de Jaspion. Pra quem caiu aqui agora de paraquedas e não entende muito desse universo da cultura pop japonesa, Tokusatsu é como os japoneses chamam séries e filmes que usam de técnicas de efeitos especiais em suas produções e que se consagraram ao redor do mundo com formatos originalmente voltados para crianças. Sim, meu nobre amigo Trintão, as séries que você tanto ama são em sua grande maioria focadas na audiência infantil. Ei, mas espera lá, Metalder e Black Kamen Rider são pra adultos sim. Não. A gente volta nesse assunto outra hora porque o foco aqui é outro e durante nossa pesquisa nos esbarramos com várias coisas, no mínimo, curiosas. Por exemplo, você sabia que ao longo da história da TV brasileira, a partir da década de 60, sempre teve uma ou outra série do gênero Tokusatsu para fascinar a molecada que assistia à telinha? Historiadores da TV no Brasil apontam que já no ano de 1964 tínhamos um herói japonês para defender a gente de ataques maliciosos. Estamos falando de National Kid. Mais forte do que as armas científicas atuais, supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. National Kid. Produzida em 1960 pela Toei Company, National Kid foi na verdade uma espécie de garoto propaganda da fabricante de eletrônicos National, que anos mais tarde atenderia pelo nome de Panasonic. Sua concepção ficou a cargo do desenhista Daiji Kazumini, que produziu um mangá estrelado pelo herói, enquanto a Toei Company se encarregou de fazer uma produção live action para a TV. Com baixo orçamento e ainda engatinhando no gênero, a Toei entregou uma série modesta que não causou muito barulho no Japão. No total, tivemos 39 episódios divididos em 5 arcos de história, sendo o primeiro o mais célebre de todos, onde National Kid enfrenta os Incas venusianos. Como eu falei, registros indicam que a série estreou aqui no Brasil no ano de 1964, sendo exibida em São Paulo pela TV Record e no Rio pela TV Rio. E como o conceito de emissoras em rede ainda estava em formação aqui no Brasil, ela foi exibida regionalmente em outras emissoras ao longo da década. Mas sem sombra de dúvidas, a exibição mais lembrada foi a da Globo, no ano de 1969. Inclusive, erroneamente, muitos ainda registram a emissora como a responsável por trazer a série pra cá. National Kid foi exibido até 1970, quando foi retirado do ar pela censura imposta pelo regime militar no Brasil, que simplesmente censurou todas as séries onde haviam personagens voadores ou que atentassem aos bons costumes. O herói só voltaria ao Brasil no ano de 1993 via Sato Company, que lançou a série em VHS e tratou de inventar cores para suas ilustrações de divulgação. Pelo menos a escolha brasileira é melhor que muitas japonesas que se vê por aí. Nesse lançamento, a Toei enviou uma reedição que compilava as sagas em 6 filmes. A série ganhou uma redublagem com o lendário Emerson Camargo, o mesmo dublador do herói na primeira exibição da série por aqui, e a repercussão foi grande na época, com direito a reportagens em várias emissoras de TV. Alguns episódios da série foram apresentados pela Rede Manchete em 1996 e apesar da repercussão da mídia, a audiência não foi lá essas coisas, até porque de segunda a quinta, a sessão que exibia a série por aqui também exibia algumas outras séries, vamos dizer, um tanto mais moderninhas.
Em VHS, a série foi paralisada também devido a baixas vendas, e o restante só viria em 2009 com o lançamento completo em DVD pela Focus Filmes. Antes disso, em 2003, a distribuidora Cinemagia lançou um box com 13 episódios, divididos em 2 discos cobrindo a saga dos Incas venusianos. O material, raríssimo, hoje em dia tinha uma arte um tanto mais caprichada que a da Focus Filmes, mas o negócio foi uma lambança só, a começar pelo preço altíssimo, até porque naquela época o DVD não era tão popular, e também o negócio parecia que era um hippie de VHS caseiro. Fora que o segundo disco só tinha legendas em português. Ah, Brasil, te contar. National Kid voltou a pintar em nossas vidas a partir de 2016 com o serviço de streaming WoWplay, uma feliz iniciativa que teve tantos problemas técnicos e de planejamento que acabou não vingando no país e foi descontinuado. Em 2017, a distribuidora Sato Company começou a disponibilizar episódios de National Kid e outras séries para o público no canal do YouTube Tokusatsu TV, mas tudo fracionado em muitas partes, um esquema que também não agradou a muitos. Por fim, uma curiosidade bem bizarra é que em idos dos anos 70, alguns grafites eram espalhados no rio e anunciavam a seguinte mensagem: Selacanto provoca maremoto. O assunto ganhou notoriedade pela imprensa até que anos mais tarde descobriram o motivo. Não é bobagem. O Selacanto provoca maremotos. Quem é? Mais bizarro que isso, só mesmo a dancinha do Awika. Mas é de fazer inveja ao Sidney Magal essa sua performance, hein, seu Inca? Parabéns! Vingadores do Espaço, ou Magma Taishi, é um tokusatsu baseado em um mangá de Osamu Tezuka, que foi ao ar no Japão entre julho de 1966 e setembro de 1967, e foi a primeira série do gênero do estúdio P Productions, o mesmo que faria uns anos depois o Lion Man. Vingadores do Espaço ganhou notoriedade simplesmente por ser a primeira série a cores da TV japonesa e chegou aqui no Brasil em 1969 na TV Tupi e mais tarde também pela Bandeirantes. Na história, o vampiro do espaço Hodaki quer dominar a Terra e começa seu objetivo através do Japão, e o primeiro passo que ele dá é fazer um telefonema. Pois é, minha gente, o vilão quer usar os meios de comunicação para se tornar famoso e temido. Imagine se fosse nos dias de hoje, ele teria um canal no YouTube, no mínimo. Voltando a falar da história da série, o garoto Miko, filho do repórter Tom Mura, que teve um contato imediato de terceiro grau com o vampiro espacial gorducho, é surpreendido quando um foguete dourado aterrissa em seu quintal e se transforma num robô humanoide gigante, com madeixas loiras, e se apresenta como Goldar, um herói vindo da galáxia ZRF, para ajudar a Terra. Miko conhece, além de Goldar, sua família, a esposa Silva, o velho sábio Matuzen, que parece um ancestral do Edin do Jaspion, e o filho foguete dessa grande família, Gun. De Matuzen, Miko ganha um apito que sempre usa para chamar os heróis quando Hodaki apronta das suas com seus monstros terríveis. Finalizada com 52 episódios, a série é bastante extravagante em vários aspectos e o baixo orçamento é evidente, principalmente nos efeitos especiais, que na verdade eram animaçõezinhas, e nas fantasias dos monstros que pareciam que iam rasgar. Não que existisse muita tecnologia na época, mas a série que estrearia na TV japonesa uma semana depois, o Ultraman, tinha um acabamento melhorzinho. A título de curiosidade, o piloto da série apresentava o herói com rosto humano, mas como a tinta dourada de seu rosto começava a se soltar, a produção enfiou uma máscara e refez o penteado do herói, deixando com o visual clássico que todos conhecemos. Outra curiosidade é que na época Osamu Tezuka queria ver o seu trabalho em uma série animada e não em um live action, mas acabou topando a ideia. Um anime baseado no mangá só foi lançado em 1993, com 13 episódios lançados direto para o mercado de home video. Nos anos 70, os Vingadores do Espaço foram exibidos também pela Rede Record, sendo que as últimas reprises datam do início dos anos 80. Os DVDs com todos os episódios dessa série clássica foram lançados em 2013 pela distribuidora Cult Classic, com episódios em japonês e legendas em nosso idioma. Ultra Kill foi uma série lançada em 1966 pelo estúdio de Tsuburaya Productions, o mesmo que faria naquele mesmo ano o cultuado herói Ultraman. O plot original da série deveria seguir a linha do clássico
seriado americano além da imaginação, mas uma pressãozinha da emissora TBS fez com que em cada episódio fosse apresentado um monstro diferente. Monstros esses que, com uma modificaçãozinha aqui e ali, se transformavam também em monstros da vindoura série Ultraman. Em Ultra Kill, um trio formado pelo repórter Yuriko Edogawa e os pilotos aéreos Jun Majomi e Ipei Togawa investigavam os mais estranhos e bizarros casos que fariam os agentes Mulder e Scully de Arquivo X se aposentarem rapidinho. O mais interessante da série é que, sem um herói para dar sopapos nos monstros, os mocinhos dos personagens humanos tinham 25 minutos para se virar para encontrar um jeito de não serem mortos pelas ameaças. No total, Ultra Kill teve 28 episódios exibidos originalmente em preto e branco na TV japonesa, só que no ano de 2012 eles foram colorizados digitalmente e lançados em DVD e Blu-ray. Um filme lançado em 1990 e uma tardia segunda temporada, intitulada Neo Ultra Kill, com apenas 12 episódios, foi lançada em 2013, mas não apresentou nem de longe o charme da original. No Brasil, a série foi exibida pela TV Bandeirantes a partir do ano de 1968, chegando aqui alguns meses depois de Ultraman. A série permaneceu no ar durante um bom tempo, já que encontramos registros de exibições no ano de 1973, antecedendo nada mais nada menos que os Flintstones, que rodou em praticamente todos os canais abertos. Ícone da cultura pop japonesa e do mundo, Ultraman é uma série que dispensa apresentações, mas vamos fazer uma assim mesmo. Membro da patrulha científica, Hayata é um homem que vira hospedeiro de Ultraman, um ser vindo da nebulosa M78 que acaba tirando sem querer a vida do rapaz quando estava à caça de um monstro. Sempre encarando criaturas e alienígenas que causam tumulto, Ultraman defende nosso planeta enfrentando essas ameaças com boas doses de socos e pontapés ao estilo luta livre, antes de liquidá-los com seus raios. Criado pela equipe do lendário Eiji Tsuburaya, que anos antes tinha trabalhado nos efeitos especiais do primeiro filme do Godzilla, Ultraman, juntamente com Vingadores do Espaço, ajudou a ditar um novo padrão de herói japonês na TV. Ao longo dos anos 70, o que não faltou na TV japonesa foram séries inspiradas em Ultraman, que com seu sucesso ajudou a criar a franquia mais famosa das séries Tokusatsu, a família Ultra, que continua até hoje se reinventando para novas gerações, mas sem perder a essência original do programa. Ultraman também é um dos recordistas quando se trata de apresentações aqui no Brasil, tendo estreado na TV Bandeirantes e passando também pela TV Tupi, pela Rede Record nos anos 70, pelo SBT nos anos 80, pela Rede Manchete e CNT nos anos 90 e também pelo obscuro canal pago Cine House no início dos anos 2000. Após a última reprise com a primeira e clássica dublagem da série ter ido ao ar no começo dos anos 80 pelo SBT, quando o canal ainda atendia pelo nome de TVS, Ultraman permaneceu por anos esquecido, até que a Sato Company resgatou a série para o mercado de home video tupiniquim em 1995. Nessa época, a empresa encomendou uma nova dublagem que reverteu várias alterações feitas pelos americanos, que eram os responsáveis pela versão exibida aqui no Brasil anteriormente, e essa nova versão foi duramente criticada pelos fãs saudosistas. Nessa investida, o retorno de vendas foi bem abaixo do esperado, mas a Sato Company resolveu persistir e seguiu até o fim. Essa versão redublada foi ao ar na Rede Manchete, juntamente com National Kid, em 1996, em um bloco chamado Japan Action. Ambas as séries não chegaram a ser exibidas até o final pela emissora, e a garotada da época já estava mais afim de ver Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Sailor Moon e outras séries tokusatsu um tanto mais moderninhas que iam ao ar na emissora, como Soul Brain, Kamen Rider Black RX e o transgênico de Gridman, o Superhuman Samurai. Mesmo assim, a fabricante de brinquedos Glaslit lançou um boneco da série e também outros produtos genéricos, como a carreta do herói. Pra que Ultraman precisa de uma carreta? O que é? Olha, não é estranho? Hã? Aliás, a dona Glaslit no começo dos anos 80 já tinha lançado no mercado um carrinho amarelo com miniaturas do herói e um tal Ultra Tanque com Ultraman 80 sentado no brinquedo. No começo dos anos 2000, as fitas VHS da Sato Company começaram a ser ripadas e lançadas em DVDs com uma qualidade um tanto quanto duvidosa. Apenas em 2010, a distribuidora World Classics lançou um box com a série completa no mercado com a dublagem noventista, mas, segundo quem adquiriu, com uma qualidade de imagem tão feia quanto a primeira máscara do herói, que derretia com o calor dos refletores do estúdio. E se você é fã do Ultraman e quer saber um pouco mais sobre outras histórias envolvendo o herói, a gente recomenda este livro aqui.
Escrito pelo Danilo Módulo do canal Tokudok, esse material é mais que obrigatório para qualquer fã do gênero Tokusatsu no Brasil e você pode adquiri-lo no site da editora Estronho, cujo link está na descrição. E para o Danilo, a nossa conta é do Banco do Brasil, agência 2. Ultra Seven foi praticamente uma continuação direta de Ultraman, evoluindo tudo da série clássica do gigante herói emborrachado. Por que quase? Porque existe uma teoria de multiversos na franquia da série que desconsidera todos os acontecimentos da série anteriores ao plot da série atual, o que explica a amnésia dos humanos e também a reciclagem de outros monstros. Estreando no Japão em 1967 e contando com um total de 49 episódios, Seven reproduziu a mesma fórmula de seu irmão, com um herói pertencendo a um esquadrão anti-monstros que se transforma sempre que a coisa fica preta pra valer. Após socos e chutes trocados contra o monstro do dia, Seven também finaliza suas batalhas antes de esgotar suas forças com algum golpe especial. O que Seven teve de diferente em relação ao seu irmão Ultraman foi uma carga mais dramática nas histórias e também um clima de muito suspense e mistério. Logo no primeiro episódio, por exemplo, a gente conhece o herói sem saber sua origem e isso era motivo mais que suficiente para prender a atenção de um telespectador mirim nos anos 60. As maquetes, efeitos especiais e também recursos de filmagem ganham uma sensível melhoria e ao longo dos 49 capítulos somos apresentados a episódios antológicos, tornando essa uma das mais cultuadas séries da franquia Ultra até os dias de hoje. Existe um episódio banido da série, que possui um alien que teria sido vítima da bomba nuclear e que tinha em sua fantasia um visual que lembrava queimaduras das vítimas daquela tragédia que ainda estava muito recente na memória dos japoneses da época. E o uso de monstros de bolso por Seven, muitos anos antes de Pokémon sonhar em existir. E lembra da Titi quando era criança em Dragon Ball? Adivinhou a inspiração do Toriyama para o capacete da personagem? Pois é. No Brasil, Seven estreou em 1971 pela TV Bandeirantes e não pela TV Tupi, como muita gente diz por aí. E como sabemos disso? Com passagens pela Record e também pelo SBT já nos anos 80, Ultra Seven teve um reboot em 2007 em comemoração aos 40 anos do personagem. Ultra Seven X, como foi chamado, chegou a ser disponibilizado no Brasil via Netflix com dublagem e tudo, e já comentamos sobre ele em outro vídeo que você pode conferir ao final desse e também no link da descrição. Em 2016, a mesma World Classics que lançou Ultraman em DVD, lançou também o Ultra Seven. Completinho em 5 discos apenas com legendas em nosso idioma, e dessa vez os fãs foram pegos de surpresa já que a qualidade do material era bem melhor. E a Rede Brasil apresentou, sabe-se lá como, alguns episódios da série com a dublagem clássica da Cine Castro em sua programação. Uma exibição um pouquinho suspeita, até porque até então apenas colecionadores tinham esse material e não havia nenhuma empresa trabalhando com o licenciamento da série na época. Você encontra esses episódios nos tubes aí da vida. Por hora, a gente encerra a nossa viagem no tempo, mas antes que você fale, faltou esse aqui, faltou aquele outro, espera, porque é claro que a gente vai voltar a esse assunto novamente em outro vídeo. Para isso acontecer mais rápido, taca o seu like nesse vídeo aqui e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Antes de me despedir, eu queria dar um recado rápido que a gente sempre foi meio besta e nunca divulgou, que na descrição do Wikibox a gente sempre botava alguns links de promoções da Amazon. E mesmo sem divulgar, algumas pessoas foram lá, clicaram e compraram alguns mangás. E o resultado veio esse mês. E com os trocos revertidos da galera que comprou esses mangás, a gente finalmente pôde comprar algumas esfirras. A gente conseguiu comer dessa vez. Inclusive, o cara que filma atrás dessa câmera tá muito feliz que ele pôde almoçar hoje. Então, se vocês puderem, deixa eu comer primeiro. Então, se você tiver condição de comprar, a gente sempre vai botar o link de alguma promoção da Amazon na descrição dos vídeos, agora também nos vídeos do Trivia Box. Beleza? Então é isso, nos vemos na semana que vem ou no próximo vídeo. Até lá, falou!